Vamos então para a palavra doutrinária de hoje. Convido os irmãos então para juntos lermos o texto da primeira carta universal, ou se você preferir, primeira epístola universal do apóstolo Pedro. O capítulo é o número 5. Se você tiver a Bíblia, vai lá, o último livro da Bíblia é Apocalipse, de trás para frente, grudado em Apocalipse está o livro de Judas, voltando está a terceira epístola de João, a segunda de João, a primeira de João, depois a segunda de Pedro, depois a primeira de Pedro. Então, lá no finalzinho da Bíblia, a primeira carta escrita por Pedro, capítulo número 5, vamos ler do verso número 3 capítulo 5. Eu estou aqui no capítulo 5, começando no verso 1 e terminando no verso 9. Combinado? Combinado, pessoal? Então vamos lá, do 1 ao 9, todo mundo junto, só quem for bonito. Feio não lê não, que senão pode deixar a leitura feia. Vamos embora. 1, 2, 3. Amém? Amém? Podemos assentar. A palavra-chave desse texto é a resistência do crente. Nós, chamados para a graça de Deus, precisamos nos exercitar na resistência. E resistir não é uma palavra exclusiva de Pedro. João falou dela, Tiago falou dela, Jesus falou dela. A resistência Paulo falou dela, a palavra de ordem de um crente. Jesus nunca disse que quem pregasse bonito seria salvo. Jesus nunca disse que quem fosse o pastor seria salvo. Jesus nunca disse que quem cantasse ou tocasse bem seria salvo. Jesus nunca disse que quem profetizasse seria salvo.
Também nunca disse que quem curasse enfermos ou expulsasse demônios seria salvo. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então diga: quem perseverar até o fim será salvo. Então, resistência é o conservar-se firme. Diga aí: resistência é o conservar-se firme. É não sucumbir, não ruir, não ceder. Isto é resistência. Resistência é o manter-se em pé, mesmo contrariando a lógica da gravidade. É lutar pelo que entende ser o correto. É defender as convicções de sua fé. Resistir. Manter intacta a sua fé. Deus libertou o povo de Israel do Egito por 300 vezes, mas no texto sagrado está escrito que ele libertou o povo com mão forte e com braço estendido. Mão forte e braço estendido. Quando você lê essa expressão na Bíblia, logo você lembra. Foi assim que Deus libertou o povo de Israel do Egito, com mão forte e braço estendido. Só que para ele fazer isto, ele usou a vida de Moisés, por exemplo. Só que antes dele usar a vida de Moisés, ele usou a vida da mãe de Moisés. E antes de Moisés se tornar o líder, Deus usou duas mulheres, uma chamada Sifrá e outra chamada Puá, que eram parteiras. E quando pegaram Moisés na mão ao nascer, acharam o menino bonitinho e não mataram Moisés. Preferiram desobedecer o rei, o faraó, e esconderam o menino, entregaram para a mãe escondeu. Antes de Moisés ir morar no palácio, Deus usou a irmã do Moisés, a Miriam. Então, Deus sempre age na história, mas Deus sempre usa pessoas. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Nos empreendimentos de Deus, quando nós somos chamados a ser participantes, como nós fizemos agora há pouco, é um privilégio que Deus nos dá, de nos tornarmos participantes da sua obra. Quando Jesus morreu, Ele nos libertou dos nossos pecados e da escravidão, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14. Como aos filhos é necessário participarem da carne e do sangue, também Ele participou destas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, verso 15, e colocasse em liberdade àqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, Jesus nos libertou. Então, isso nos faz entender que nós não somos mais escravos, nem do medo, nem de ninguém, mas nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são chamados ao serviço de Deus. A qualidade da nossa fé precisa ser resistente, porque a nossa fé é fundamental para a nossa salvação. Nós não somos salvos pela fé. Diga: eu não sou salvo pela fé. Diga.
nós somos salvos pela graça de Deus. Tá certo? Só que é pela fé que nós temos entrada a esta graça. Entenderam bem? Pela fé, nós temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes. Então, se nós não somos salvos pela fé, como não somos salvos pela graça, mas é pela fé que nós entramos nesta graça. E sem fé, é impossível agradarmos a Deus. De modo que Deus nos exercita na fé. Quando você vai numa academia para fazer exercício, o objetivo é fortalecer seus músculos, né? Ganhar resistência. Deus exercita a nossa fé. E como Deus exercita a nossa fé? Provando a nossa fé. As lutas da vida, as tribulações, os problemas da vida, nos servem como um modo de Deus exercitar a nossa fé. Lembrem que a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, Deus não os levou pelo caminho mais fácil. E por que é que Deus não levou pelo caminho mais fácil? Por qual razão? Como é que está escrito na Bíblia? Porque se fosse pelo caminho mais fácil, quando chegasse a hora de lutar pela terra prometida, porque eles teriam que lutar, eles iam ter medo, e aí iam voltar para o Egito. Então Deus os levou pelo caminho mais difícil, porque eles precisavam ter maior resistência. Está conseguindo entender, sim ou não? Então as lutas da vida são instrumentos de Deus para nos exercitarmos na resistência. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. Então prestem atenção: para que alguém tenha experiência, ele precisou passar pela tribulação, porque a tribulação produz a paciência, e esta paciência que produz a experiência. E a experiência não traz, a experiência produz a esperança. Então, para alguém ter esperança, ele teve que passar pela tribulação, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, uma coisa de cada vez. O problema é que quando a fé não é exercitada, quando nós somos... Tem uma irmã aqui da igreja que diz que tem crente mimimi. Qualquer coisa é uma luta, vira o beiço. Não me chamou para cantar, não vou no culto mais. Não me deu oportunidade para pregar, nunca mais volto lá. Cheio de mimimi. Nunca ganha bagagem, força, fortalecimento. O exercício da fé é que fortalece a fé.
Quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, mas eu era mais jovem, 1985, eu fui consagrado como presbítero. Então, o meu pastor olhou para o lado na banda, baixou o olho assim e disse: para atender a congregação tal, estou mandando o Andrade. Andrade era eu. Eu fiquei todo besta, achando que eu era o melhor dos obreiros do ministério. Então eu fui falar com o pastor: pastor, quem vai me dar posse? O pastor pegou um molho de chave que estava em cima da mão, balançou assim e falou: vai lá, vai lá, vai lá. Eu fui. Quando eu estou ali todo sem jeito, ele diz assim: se a vara florescer, é porque Jesus chamou. Então, eu todo empolgado, animado, líder de jovens, saía do meu trabalho, Banco Nacional, ia para a igreja. Tinha uma padariazinha assim, eu tomava um lanche, subia. Não tinha crente. Igreja bonita, banco bonito, tudo arrumadinho, mas não tinha crente. Embaixo do púlpito tinha um pacote de ficha dos crentes. Então eu fui visitar os irmãos. Todas as casas, todas que eu fui, todas me expulsaram. Some daqui. Eu fiquei esquisito com aquilo. Então eu pegava folheto e ficava lá embaixo. Tinha um ralabucho assim, um boteco desse de dança com música alta. Eu ficava ali entregando folheto. Mas ninguém entrava na igreja. Deu uns 2 meses e meio, mais ou menos. Eu chegava na igreja, dobrava o joelho, orava, sentava, lia a Bíblia, cantava uns hinos, não pregava, porque vou pregar para quem? Não tem ninguém. Ninguém entrava naquela igreja. Aí eu peguei e lembrei da palavra do pastor, levantei, era uma quinta-feira, peguei minha Bíblia, minha harpa, uma agenda, falei: vou lá, devolver para o pastor, porque ele falou que se a vara florescer, Jesus chamou. Desci o primeiro degrau do púlpito, entrou um bêbado, chamado Ailton José dos Santos. Eu fui lá do lado do Ailton, sentei do lado dele, preguei a melhor mensagem da minha vida. Não sei o que eu preguei até hoje. Eu sei que eu terminei, o Ailton estava chorando. Disse: irmão, eu sou desviado. Quer voltar? Quero. Vem comigo. Vim com o Ailton para frente. Joelhei junto com ele, pus a mão no ombro dele, orei pelo Ailton. Posso voltar domingo, irmão? Pode. Posso trazer o violão? Pode. Veio o Ailton, o violão e outros bêbados junto com ele. E aí o trabalho cresceu. Quando tinha lá uns 40 e poucos irmãos, acho que 36 irmãos, o pastor me chamou e me trocou, botou eu para outro lugar. A fé é exercitada. Noé pregou 120 anos. Final da história, conseguiu salvar a mulher e 3 filhos e 3 noras. Só. Mas ele não desistiu. Olha para o vizinho, aponta o dedinho de mal educado, diga: é proibido desistir. Eu fui dirigir uma igreja muito grande, bonita, tinha um coral grande, banda. Na época a gente chamava a banda de Furiosa. Os irmãos tocavam pistão, trombone, bombardino, tinha o bumbo, prato. Do lado assim, mais para cima, tinha um outro povo lá e tinha um senhor mais antigo. Ele dizia: o ministério está falido.
Acabou os obreiros lá, estão mandando o moleque dirigir a igreja agora. Era a minha segunda igreja. Deus abençoou. Um dia eu estou no culto de domingo, a igreja estava muito cheia, muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente. Eu vi a esposa do pastor passando lá na porta, a irmã Vilma. Quando eu vi a irmã Vilma passando, eu já fiquei esperto, porque se ela estava, o pastor ia estar, né? Botei a igreja em pé para receber o pastor entrou na porta lateral, olhou para mim e disse assim: é festa de quê, irmão? Eu falei: não, pastor, é culto de domingo. Pegou a Bíblia e disse: eu vou ler um trecho. Não sei que trecho que ele leu. Terminou de ler e falou: não vou ficar aqui não, vou embora. Vou lá para o Parque do Lago. Foi embora para outra igreja. A única vez que ele foi numa igreja que eu dirigi foi aquela. Isso era março. Em abril ele mandou ir para a convenção e me consagrou evangelista. O dia que eu fui dirigir a congregação, o meu pai foi reclamar com o pastor. Eu preciso dele. O pastor olhou para o meu pai e disse: tira o menino debaixo da sua saia, senão ele nunca vai crescer. Tudo isso para mostrar, irmãos, que a fé é provada. Quando eu estava nessa igreja muito bonita, consagrado evangelista, eu era todo besta, achando que eu era o melhor pregador do planeta. Meu pastor me tirou, me botou num lugar tão esquisito, tão esquisito, tão esquisito. A igreja ficava no fundo assim, eu deixava o carro lá no asfalto, subia por umas vielas assim esquisitas. Chegava na igreja, tinha uma casinha atravessada assim. Era a igreja. Jesus abençoou muito, que entupiu aquilo, ficava os crentes no terreno assim, no quintal. Um dia eu fui pedir bloco para fazer a igreja, para construir o templo. Ele deu um tapa na mesa e gritou: eu tenho cara de depósito. Ele estava me provando, me ensinando. Um dia ele estava lá na sala dele, eu entrei e pedi banco de igreja. Ele olhou e falou assim: eu tenho cara de oficina. Você não é pastor? Põe um bloco ali, esse bloco de construção, põe um bloco ali, põe um bloco ali, pega uma tábua de construção. Ele fez assim, ó, enrola ela de jornal, põe lá e manda os crentes sentar. Você não é pastor? Pois eu fiz. E os crentes sentaram e quebrou a tábua. Ele estava me ensinando. Quando Jesus está provando, não é porque ele não gosta, é porque ele gosta. O projeto que ele tem para amanhã precisa desse calejamento em você. Então não reclame quando você está sendo provado, porque Deus está preparando você para depois. Bom, a qualidade da nossa fé precisa ser uma qualidade que resista. Porque existem provas, ou não tem? Tem prova. E se a fé for uma fé frágil, como é que ela vai resistir? Mas a fé é fortalecida na prova. Veja o que Pedro escreve no capítulo 1, na mesma carta, na primeira carta, no capítulo 1. O verso 6. Vamos começar no verso 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Essa herança está guardada nos céus para vós. Vós quem? Para quem está guardada? Para vocês que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Que tempo é esse? Tempo em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações. Então, ele está dizendo que é necessário, por um pouco de tempo, estar contristados com várias tentações. Para quê? Qual a razão disso? Por qual motivo? Verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, que esta fé, mais preciosa do que o ouro, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Veja, a fé é provada. E às vezes esta prova da fé, para uns vem de um jeito, para outros vem de outro jeito, para outros vem de outro jeito. Mas a fé sempre é provada. E o desejo de Deus é que nós nos fortaleçamos na fé. Está claro aí, gente? Então lembro de novo, na saída do Egito, Deus não levou pelo caminho mais fácil, Deus levou pelo caminho mais difícil. Por quê? Para que eles fossem exercitados no caminho. Para que no dia que chegasse lá na terra e eles precisassem lutar, não fossem medíocres, medrosos e voltassem correndo lá para o Egito. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Então veja, a nossa fé, que é provada o tempo todo, ela é provada às vezes nas perseguições, às vezes na pregação do pecado, que tenta nos convencer a aderir ao sistema do pecado e do mundo. Agora, a gente foi liberto por Jesus. Então não é inteligente voltar às velhas práticas do pecado. Veja o que Pedro escreve no capítulo 2, vai lá. Mesma carta. Não, agora na segunda carta, no capítulo 2. Capítulo 2 da segunda carta. Verso 1. Também houve entre o povo, veja lá, falsos profetas. É uma constatação histórica. Mas não ficou só aí. Ele disse: também entre vós haverá falsos doutores. E qual é o trabalho desses falsos? É introduzir heresia, sorrateiramente, encobertamente. E essas heresias são heresias de perdição, e vão negar o Senhor que nos resgatou, ou que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Veja,
o verso 2. E muita gente vai seguir esse caminho desse povo. E por causa disso vai ser blasfemado o nome, o caminho da verdade, o Evangelho. E por avareza é amor, apego a din-din, cash, dinheiro. Por causa de avareza, vão fazer negócio dos crentes. Você pode me pagar tanto para eu te apoiar, porque aqui eu mando e nesse monte de gente, o que eu mandar eles fazer, eles fazem. E aí faz negócio. Vocês vão ver daqui a pouco nas eleições aí como que vai ficar. E então, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Esse texto é um chute na canela de calvinista, porque são pessoas que foram chamadas, que foram libertas, mas que se perderam por causa de comportamento. Tá certo? Mas continua lendo no verso 12. Veja o verso 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Esse tipo de gente ele chama de nódoas, máculas, que se deleitam em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engodam as almas, enganam as almas, ludibriam as almas. Que tipo de almas? Almas inconstantes. Percebe a necessidade de resistência? Esse tipo de gente engana gente inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Gente exercitado na avareza, é só ler o livro de Mateus capítulo 13, quando ele fala lá da semente que cai no espinheiro, que é aquele que é seduzido. Pregadores que seduzem as pessoas pela riqueza, pelo cuidado do mundo, gera gente exercitado na avareza. Entenderam bem, gente? Continua lendo. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, porque uma mula, um jumento, falou com voz humana e impediu a loucura do profeta. Eu acho legal, tem uns textos na Bíblia que são interessantes. Eu não sei se é pior o jumento falar ou o ser humano responder para o jumento. Eu não sei o que é pior dos dois, porque o Balaão conversou com o jumento. Mas continua lendo. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Por quê? Falam coisas muito arrogantes de vaidade, engodam, enganam, ludibriam com concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. E como é que eles fazem isso? Prometem liberdade, mas os que prometem liberdade, eles próprios são servos da corrupção. Por quê? De quem alguém é vencido, do tal se faz escravo. Porquanto
Se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nessas porcarias todas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Então, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cachorro vomitou e foi comer o vômito outra vez. Ou a porca foi tirada do chiqueiro, deram um banho bonito nela, jogaram perfume, soltaram, ela voltou para a lama outra vez. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Então, meus irmãos, é necessário uma vida de resistência espiritual contra a tentação de sucumbir a esta sedutora pregação do pecado. O pecado seduz. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1 que é feliz, que é bem-sucedido, que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não para no caminho dos pecadores. Esse homem é feliz. Por quê? Porque ficar ouvindo o que vem de gente errada traz problema. Entenderam bem, sim ou não? Há um grupo que se diz formador de opinião. E aí fica com umas conversas atravessadas. E eu fico assim pensando, como é que pode alguém que serve a Deus entrar numa conversa dessa? Agora não pode falar o e a, tem que falar e. Que conversa é essa? A gente tem que ter firmeza. Os goianos falam aroeira, é firme. Não é? A gente tem que ser firme. Aquela tentação pelo inconveniente, pelo erro. Não, é natural. Jesus Cristo amava todo mundo. Claro, Jesus ama todo mundo mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama todo mundo. Mas o mesmo Jesus disse: quem crê será salvo, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Ele ama, ué. Agora veja, há pessoas que são tentadas a andar no caminho equivocado, no caminho errado, em situação inadequada. O desejo de fazer o erro. Tem gente que por causa de 30 minutos perde um casamento de 50 anos, ou de 40 anos, ou de 30 anos. Tenha juízo. A tentação é um ato de coação, seja pela violência ou seja pela indução mental. O ministro da comunicação do Hitler, que era do Partido Nacional Trabalhista Alemão, aí dá para vocês verem como era a cabeça desse sujeito. Ele dizia assim que uma verdade bem contada muitas vezes vira verdade na cabeça do outro. Uma mentira bem contada muitas vezes na cabeça do outro vira verdade. E às vezes isso vem para dentro da igreja. Veja o que o apóstolo Tiago escreveu. Tiago capítulo 1, verso 8. Hoje eu queria ter mais tempo, mas não vai dar. Tiago 1, 8. Veja lá. O homem de coração dobre. Sabe o que é um coração dobre? Não tem firmeza, qualquer coisa. O homem de coração dobre é inconstante nos seus caminhos.
Veja, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, a sua flor cai, a formosa aparência do seu aspecto perece, assim vai se murchar o rico nos seus caminhos. Então é feliz, é bem sucedido, é bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e quando engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então não erreis, meus amados irmãos. É a palavra. A gente tem que se fortalecer, ter posição, não é? Um dos pontos mais complicados da fé é a tentação, porque expõe o crente. Veja o que Pedro escreve na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Nós já lemos, mas eu quero ler de novo, capítulo 5, verso 7. Olha como ele põe: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Verso 9. O que a gente tem que fazer? O que está escrito lá? Resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Você não é o único que sofre, não. Tem muita gente nesse mundo padecendo. Mas a instrução é que você resista. Aliás, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus. E o que vai acontecer? Deus se chegará a vós. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir dele, não. Agora, tome cuidado, porque o diabo é astuto. Ele tem astutas ciladas. Tem gente que parece que não tem juízo. Não, eu sou uma pessoa muito firme, então eu vou ficar no boteco, onde a turma joga sinuca e bebe cerveja, mas eu sou luz, eu vou ficar ali 1 dia, 2, 10, 20, no 30º dia. Pode ser que você não resista tanto. Toma cuidado. Se o seu telefone te domina, tem alguma coisa errada. Se você acessa sites que não prestam, tem alguma coisa que não serve. Lá no Nordeste tinha um senhor que cantava uma música, eu era criancinha, mais ou menos assim, ele gritava: tu tá comendo vrido, menino? E o menino gritava: não, pai, eu estou comendo preda d'água. Aí o pai gritava: joga essa peste fora, filho. Então, se é alguma coisa que não está te fazendo bem, larga essa peste para lá, porque senão ela vai te destruir. A isso a teologia chama de doutrina da amputação. Se o teu olho te escandaliza, arranca, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que para o inferno com os dois. Se a tua mão te escandaliza, arranca ela, porque é melhor ir para o céu com uma, porque é a doutrina da amputação. Se o telefone está te levando para o inferno, joga essa peste fora, que é melhor você ficar crente sem telefone do que com telefone ir para o inferno. Aliás, telefone é uma coisa. Quando eu comecei minha carreira profissional, não existia celular. E olha que eu sou jovem. Então tinha um tal de teletrim, pequenininho assim. A gente botava na cinta. Aí do escritório alguém ligava, mandava uma mensagem: ligar para tal. Aí a gente pegava e ia no orelhão.
botava lá a ficha. E o orelhão parece que era trombadinha, porque a ficha ia caindo. Clim, 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 clim. Você tinha que falar rápido. Depois veio o cartão. Depois a gente fazia inscrição na Telesp celular. Demorava 1 ano para vir a carta. Quando a carta chegava, o preço da carta era o preço de um carro popular. A carta do telefone celular. Era o preço de um carro. A gente vivia. Agora parece que a gente não dorme sem estar com o celular. Tem gente que está com a esposa ali do lado. Ao invés de olhar para o cabelo dela, fica olhando para o telefone. Deixa de ser tonto. Aprenda. Tem coisa que você tem que largar lá na sala. Fechou o expediente, larga isso para lá, uai. Senão você vai ficar escravo. Olha para o vizinho e diga, está entendendo tudo? Não, como você é inteligente. Tem gente que se destrói por causa disso. Esse trem domina. Manda em você. Vai almoçar. Está almoçando, está do lado de cada mesa. A esposa está do lado de lá da mesa. Ou namorada, ou noivo. Aí manda mensagem, como você está bonita hoje. Aí ela do outro lado põe aquele emoji. Uma carinha sorrindo com 2 coraçãozinhos no olho assim. Está ali ao vivo. Gente, acaba virando escravo. Cuidado. Então, sucesso ou fracasso na fé tem tudo a ver com a resistência da fé. E nós somos exercitados na fé pela tribulação e pela tentação. Então veja, a constância e a estabilidade no relacionamento com Deus é primordial para que a nossa fé seja uma fé resistente. A questão é uma questão de lógica. Veja, nós somos defensores da vida, por exemplo. Que não se pode matar uma criança no ventre da mãe, que a gente chama de aborto. É nossa fé. Aí na hora de votar, a gente vota em alguém que é a favor disso. Não é uma incoerência? Não é falta de... A gente é a favor da família, a gente acha que a família é daquele jeito que Deus criou assim, fez assim, desse jeito, é assim que a gente... ok. Na hora de votar, a gente vota em alguém que pensa, não, a gente acha que é melhor o que tem cavanhaque com o que tem costeleta. Não vai dar certo. A gente tem que ter firmeza. Ah, mas não tem que amar, a gente ama, uai. Mas não quer dizer que a gente tem que aceitar o pecado. Entenderam bem, gente? A gente é chamado a isto. A uma vida firme, resistência da fé. Nós não somos defensores de uma pobreza extrema, mas existem grupos que sobrevivem da miséria do outro. Então a gente tem que ter firmeza no que fazemos, porque a alegria é quando o outro que um dia precisou, ele próprio diga, muito obrigado, mas Deus me abençoou, agora eu estou livre disso. Essa é a alegria. Salmo 128. Como que é que vivem as pessoas felizes? O homem feliz é aquele que come do trabalho da sua mão. É assim que a gente vai andando, gente. Então, quando o Chiquinho passou a vida toda dizendo que o Godofredo
fazia um monte de bobagem e estragou um monte de coisa. Aí passou muitos anos, o Chiquinho pega e gruda junto com o Godofredo, que ele falou mal dele, e aí você fica pensando, mas como é que pode? Se ele falou mal lá, agora está junto. Então, ou ele mentiu lá, ou ele está mentindo aqui. Se ele mentiu lá ou está mentindo agora, então de um jeito ou do outro ele não serve para a gente. A gente tem que ter firmeza na fé. Olha para o vizinho que está entendendo isso, gente. O outro vai, não, eu roubei mesmo, estou devolvendo aqui. Aí vem alguém lá, não, vamos cancelar isso aí. Ok, tá bom, agora a gente vai. Gente, tem que ter firmeza. Tem que ter firmeza. Então veja, nós precisamos nos manter firmes no Evangelho do Senhor. 1 de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz, se eu demorar para ir aí, vocês devem saber como deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna, que é a firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Igreja instituição não, organismo, que é o corpo de Cristo. A gente tem que ser firme nisso. A gente não tem que levar a igreja para o pecado e nem trazer o pecado para dentro. A geração de Noé se arrebentou. Por quê? Porque se envolveu no que não devia se envolver. Até o dia que Noé entrou na arca, e aí acabou tudo. Esse mundo está perdido. Aliás, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Nós não somos do mundo, Jesus orou, está lá no capítulo 17 de João, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, senão vira tudo ET. Não peço que os tire do mundo, peço que os livre do mal. Não é assim que está escrito lá? Então veja, na vinda de Jesus, vai separar as coisas. Está escrito, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai haver essa separação. Então, desde os tempos antigos, o inimigo fica procurando um jeito de encontrar a debilidade humana para derrubar. O José está na casa do Potifar lá. A mulher do Potifar chamou, Gênesis, eu acho que é 39, verso 6 ou é verso 7. A mulher do Potifar chamou, vem deitar comigo. Tem gente que, eu estou bem na fita, a mulher do patrão chamou. Mas que adianta ter 30 minutos de festinha e o resto ir se arrebentar? Para que isso? Seja firme. Às vezes a menina não é muito prudente, veste uma roupa meio inadequada, você está lá sentado, trabalhando, aí ela vem, passa, pisca o olho, você diz, o sangue de Jesus tem poder. Aí ela volta, dá um sorrisinho e diz, Senhor, me cobre com teu sangue. Passa para lá de novo, ela vem entregar um papel, e você, meu Deus, me ajuda. Aí Deus olha e fala, é melhor tirar esse infeliz daí antes que ele se arrebente. Aí perde o emprego. Ah, Deus não me ama. Não é que se ele deixasse lá, você ia para o inferno. Deus te ama. Então lembre-se que as tentações é para nos fortalecer na fé. Jesus disse assim, quando vocês orarem, vocês digam assim para o Pai, não nos deixes cair em tentação, ou não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Não é assim que Jesus ensinou a orar? Passou um tempinho, vai no capítulo 22, verso 40 do mesmo livro de Lucas, isso ele falou lá no capítulo 11, né? Ensinou a orar. No capítulo 22, Jesus está lá com os obreiros dele, aí ele diz assim, vigiai e orai, para que
não entreis em tentação. A gente tem que exercitar na oração. Então, Deus não deseja que as pessoas pereçam, mas que essas pessoas venham ao conhecimento da verdade. Romanos capítulo 12, verso 21 está escrito: não se deixem vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a verdade é que ninguém pode dizer que a tentação é maior do que sua capacidade. É o que está lá em Romanos capítulo 6, verso 11. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não reine no seu corpo o pecado, para que você obedeça à concupiscência do pecado, nem tampouco se apresente o seu corpo como instrumento do pecado. Cuidado do jeito que você veste, do jeito que você anda, do jeito que você senta. Não ofereça o seu corpo como instrumento do pecado, mas apresente o seu corpo como instrumentos de Deus, porque você é de Deus. A igreja, presta atenção, eu já falei isso aqui há uns 15 anos atrás, vou repetir. A igreja não diz como alguém deve vestir, não diz. Mas o jeito que a pessoa se veste conta para a igreja que tipo de crente é. Entenderam bem? A igreja não diz como é que tem que vestir, mas o jeito que a pessoa se veste conta para toda a igreja como é que aquela pessoa é. Então, sejam firmes. A gente não tem que ser extraterrestre. Sabe aquele marido que é esquisito? A mulher diz: meu bem, queria arrumar o cabelo. Não, você é santa, santa não arruma cabelo. Meu bem, queria arrumar a unha. Não, você é santa, santa não arruma unha. Um dia ela acredita, aí é que é o rolo. Ele acorda um dia, vê um mafuá, diz: Deus me guarde. Aí ele vai procurar uma que se arruma. Então, um cara desse precisa apanhar. Agora, sejam prudentes. Do jeito que se veste, do jeito que anda, do jeito que fala, do jeito que se comporta. Então, lembrem-se que Deus colocou em você o Espírito dele. E pelo Espírito dele você pode vencer o pecado e a iniquidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que junto da tentação dá também o escape. Então a tentação é humana, mas o escape vem de Deus. Entenderam bem, gente? Diga: a tentação é humana, o escape é divino. É uma questão de escolha. Ou você vai para o lado da tentação, ou você vai para o lado do escape. Amém? Doeu demais? Que Deus abençoe, é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Pastor Maurício Machado. Ora a Deus, servo do Senhor. Todos com o pastor Maurício, oramos ao Senhor. Os irmãos que chegaram depois do ofertório, só se este é o seu caso. Obrigado, pastor. Só se este é o seu caso, você tem a oportunidade. Os obreiros estão prontos aí para te ajudar. Você que chegou depois, se você está também nas plataformas, chegou depois do ofertório, você também é convidado a fazê-lo através do Pix da igreja, tesouraria.adsm@gmail.com. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pastor Nestor orando, pastor Antônio ministrando a bênção. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui adorando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado pela palavra, ó Deus eterno, que nos instruiu nesta noite. Meu Deus, nos leva em paz para os nossos lares, abençoa os teus filhos que aqui chegaram, que retornem, Senhor, em paz e tenham uma quinta-feira abençoada e um término de semana, Senhor, na tua presença, debaixo da tua graça. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, que permaneça sempre com a sua igreja, hoje, amanhã e sempre, todo o povo de Deus possam dizer: Amém.